Olá pessoal, somos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco, campus Vitória de Santo Antão. A nossa videoaula abordará um dos componentes principais para as células do tecido conjuntivo, a substância fundamental. Deste assunto, abordaremos os seguintes tópicos: a localização, as características, as funções e a composição dessa substância. Essa substância está localizada no tecido conjuntivo, propriamente na matriz extracelular, juntamente com a porção fibrosa, a qual vai ser lugar de união entre as células do tecido conjuntivo, participando também da migração das células durante o desenvolvimento embrionário. Esse é o esquema dos elementos que compõem a matriz extracelular, onde a seta em vermelho destaca a substância fundamental, que vai estar entre as células do tecido e as fibras. Essa substância é incolor, transparente, homogênea e viscosa ou gelatinosa. Podemos até imaginá-la como se fosse um gel, a qual, devido a essas características, é impossível vê-la na microscopia óptica, sendo apenas visto um material finamente granular na microscopia eletrônica, como podemos ver nesta imagem, onde a seta aponta para esses pontinhos pretos, que é a substância fundamental. Essa substância fundamental vai possuir diversas funções, que são as de preenchimento dos espaços entre as células e fibras, como podemos ver também nessa fotomicrografia da cartilagem hialina, onde os condrócitos vão ser unidos ou vão estar entre a matriz extracelular, que vai estar contida a substância fundamental. Vai ter função também de lubrificação, previne a penetração de partículas e micro-organismos nos tecidos, formando uma barreira, sendo ainda veículo para a difusão de substâncias hidrossolúveis, nutrientes, para dentro e fora dos tecidos por via sanguínea. Essa substância é composta por glicosaminoglicanas, proteoglicanas e glicoproteínas. As glicosaminoglicanas são os elementos básicos da substância. São compostos polissacarídicos heterogêneos de longas cadeias não ramificadas e têm como base unidades disacarídicas repetidas. Estas unidades disacarídicas são formadas por uma hexosamina, ou seja, um açúcar de 6 carbonos com grupo amina, como a N-acetilglicosamina, ligada a um monossacarídeo não nitrogenado, em geral, um ácido urônico. Como podemos ver nessa imagem, onde as letras G e S representam as glicosaminoglicanas, que vão estar contidas na substância fundamental amorfa. As proteoglicanas são proteínas extracelulares que se ligam a moléculas de glicosaminoglicanas, como podemos ver na imagem. Podemos até assemelhar essa estrutura tridimensional como uma escova de limpar tubos, na qual a haste representa o eixo proteico e as cerdas representam as cadeias de glicosaminoglicanos. Elas ainda têm função de dar rigidez à matriz, resistindo à compressão e preenchendo os espaços. E temos as glicoproteínas multiadesivas, que são compostos de proteínas ligadas à cadeia de glicídios, que, ao contrário das proteoglicanas, é o componente proteico que predomina nessas moléculas, as quais também não contêm cadeias lineares de polissacarídeos, formados por unidades disacarídicas repetidas, contendo hexosaminas. Em vez destas, o componente glicídico das glicoproteínas é frequentemente uma estrutura muito ramificada, como podemos ver na imagem. Algumas glicoproteínas já foram isoladas do tecido conjuntivo e viu-se que desempenham importante papel não somente na interação entre células vizinhas nos tecidos adultos e embrionários, como também ajudam as células a aderirem sobre os seus substratos. A fibronectina é uma glicoproteína sintetizada pelos fibroblastos e algumas células epiteliais. Apresentam sítios de ligação para as células colágenos e glicosaminoglicanas. A laminina
é uma outra glicoproteína de alta massa molecular que participa na adesão de células epiteliais à sua lâmina basal, que é uma estrutura muito rica nesse tipo de glicoproteína. E agora, uma curiosidade, especialmente para as mulheres: o porquê da tão temida e terrível celulite. Existe no tecido conjuntivo uma substância, que é a substância fundamental, que se começa a tornar cada vez mais viscosa. Em princípio, é esta substância fundamental que serve de intermediário importante nas trocas entre o sangue e as células, que ficando mais espessa e viscosa, faz com que o tecido conjuntivo entre no processo de asfixia. Isto conduzirá, por sua vez, à lentidão das trocas entre a circulação do sangue e da linfa e as células conjuntivas. Em consequência desses fenômenos, os adipócitos, ou seja, as células de gordura, ficam sobrecarregados de gordura, as fibras conjuntivas transformam-se e a circulação torna-se cada vez mais difícil, entrando na estase circulatória. Obrigado pela sua atenção e até mais.